Para de mudar de canal aí. Senta aí. Senta aí. Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa sobre a televisão. E hoje o nosso convidado é o Jasson Goulart, que trabalha na RPC TV. Seja muito bem-vindo, Jasson. Obrigado, Thaís. Legal estar aqui com vocês. Obrigada pela sua presença. E hoje o Jasson está aqui na FAG porque ele veio para a palestra de abertura do Arroba Mídia, né? Que é a Semana Acadêmica de Comunicação. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a televisão. Jasson, me conta como surgiu o seu interesse pela televisão. Isso é uma coisa assim desde criança. Eu sempre gostei de TV, sempre gostei de comunicação, sempre gostei de rádio. E por isso resolvi trilhar esse caminho e deu certo. E como você entrou na área? Então, eu comecei pelo rádio, né? Eu já estava quase até meio desistindo, já tinha 20 anos quando comecei. E aí fui fazendo um programa aqui, outro ali, fazendo um noticiário no rádio, com alguns colegas, programas de madrugada. E aí foi indo e eu fui conhecendo pessoas, né? Fui entrando no meio e acabei no fim indo para resumir um pouco da história. Depois de um tempo fui para a FM Clube, lá em Curitiba, e na FM Clube eu fiz desde programa romântico até programa de noticiário, produção e tal. E daí lá foi que eu soube que a RPC, na época a TV Paranaense, estava fazendo testes para apresentadores. E da turma toda que foi, eu fui o último a fazer esse teste. E por sorte fui contratado. E a rádio deve ter te ajudado bastante, né? A gente sempre escuta falar assim que para televisão a rádio é importante, porque ajuda muito na fala mesmo, né? A rádio ela ajuda você principalmente a trabalhar o improviso, né? Então você tem determinadas situações, você não teve o tempo para escrever o texto, pensar o que você ia escrever, de que forma que você ia falar, e você tem que dar a notícia, dar a informação. Eu trabalhei num programa, uma ocasião, que eu saía às 11 horas da manhã, em busca de pauta, eu saía sem pauta da rádio e ia circular pela cidade, pela Rua 15, o calçadão da 15, por ali e tal, e o programa ia das 11 da manhã a 1, das 11 da manhã a 1 da tarde. E aí eu saía sem pauta, sem nada e tal, e começava a andar pela cidade, conforme eu ia observando as coisas, eu pegava o orelhão, ligava para a rádio e contava. E algumas vezes eu via assim, por exemplo, o camarada lá que assaltou uma bolsa da tia, aí foi aquela confusão, o pessoal foi para o módulo, daí eu acompanhava, aí tinha outras histórias e tal, então eu estava sempre vendo o que podia ser de notícia. Eu falava assim, estamos aqui na 15, hoje o movimento tá bom, não tá chovendo, tá assim, tá assado, chamava um policial para fazer alguma entrevista, tal. Então achava e tinha que mandar informação para a rádio. Eu fazia isso ao vivo, então isso é uma coisa assim que ajuda bastante você a desenvolver essa questão do improviso e também a identificar onde tem a notícia. E hoje você trabalha muito com essa questão do improviso, né? Porque você trabalha com a redação móvel. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a redação móvel, existe um planejamento, né? Porque a gente trabalha com um número maior de pessoas. A redação móvel, na verdade, deveria se chamar estúdio móvel, né? Porque a gente sai do estúdio, né, com o pessoal. A gente vai com o diretor de corte, 3, 4 câmeras, cinegrafistas, né, enfim, todo o pessoal da engenharia. Se precisar, a gente faz transmissão via satélite, como aconteceu aqui na Estrada do Colono, que veio toda a nossa estrutura para cá, para fazer o ao vivo para o jornal e tal. Então, existe um planejamento, mas quando você chega lá é que você vai sentir o que você realmente vai falar e de que maneira você vai falar, como você vai ouvir as pessoas, enfim, é toda uma coisa do momento, né? Como o futebol, você sabe que vai ter um time X e um time Y, um está bem na tabela, o outro não está, e você se prepara para narrar aquele jogo, mas o que vai acontecer ali você não sabe. E falando em futebol, né, você apresentava o Globo Esporte, você chegou a narrar jogos e tal. Como você vê essa mudança, como você mudou tanto de área, né, do jornalismo? Na verdade, a televisão, o telejornalismo, ele está buscando essa informalidade já há algum tempo. E os profissionais de rádio e de esporte, eu acho que tem uma facilidade maior para trabalhar dentro do telejornalismo. É porque é uma coisa diferente, né? É uma coisa mais espontânea, é diferente dessa coisa formal de bancada. Você trabalha muito com isso e você é muito reconhecido hoje em dia também por isso, né? É verdade, acho que a movimentação é importante, a expressão corporal é importante, né? E outra coisa, a naturalidade. Eu acho que você tem que ser natural, você tem que sentir a notícia, você tem que viver a notícia, sentir, passar isso para o teu telespectador de maneira natural. Não sendo fingido, às vezes uma notícia que emociona, mas você não se emocionou, não se emocione. Agora, às vezes a notícia nem é tanto para se emocionar, mas se você se emocionou, se emocione, não tenha medo de derrubar uma lágrima ou dizer que você se emocionou com aquilo. Seja natural, eu acho que a naturalidade, a gente chega, senta aqui, vem aqui, bate um papo e tal, conversa, eu acho que a televisão precisa disso e está buscando isso faz tempo.
E qual seria a dica, então, para os estudantes, né, hoje em dia, para quem quer essa carreira de televisão, mesmo jornalismo, qual seria a maior dica, assim, qual é o seu segredo? Converse com você mesmo, né? Como você gostaria de ouvir determinada pessoa na TV ou determinada notícia. Faça isso, olhe para o espelho, conte, né, uma história, olhando para o espelho, né, vendo o que o teu eu está dizendo. E seja natural, eu acho que isso é fundamental. Como você vê a transição da TV hoje em dia, que está passando essa coisa de internet, um pouco da queda de audiência da televisão mesmo, né, por causa dessas outras mídias? O que você acha que está acontecendo e qual seria, tipo, a solução da TV buscar? Eu acho que não há uma queda de audiência da TV, porque embora os números reflitam a medição um pouco menor, a população hoje é muito maior. Então, se você pegar a televisão de 10 anos atrás, ou desde, né, 1950, quando ela começou, quando ela veio para o Brasil, enfim, quer dizer, você vai ver que o número de pessoas hoje é muito maior vendo televisão. É claro que hoje já as pessoas não sentem a necessidade de sentar na frente de um jornal ao meio-dia para se informar, porque ela tem a internet, enfim, tem as redes sociais, né, enfim, que ela pode buscar essa informação se ela quiser aquela meia dúzia de parágrafos para ter uma informação sucinta sobre um determinado assunto. Mas a televisão tem sim como dar essa notícia, tem como fazer de maneira diferente, sempre humanizando. Eu acho que é uma coisa simples. A televisão precisa ser humana, mostrar que ali atrás tem gente fazendo televisão pra gente. Você veio aqui na FAG para dar uma palestra, né? O que você vai passar assim para os alunos? Olha, eu quero falar um pouquinho sobre essa linguagem, sobre a importância de você ser informal na TV. Você ser popular, ser informal na TV, não quer dizer que você tenha que falar errado, né? E não quer dizer que você tenha que falar como você fala na rua, mas enfim, você pode dar uma notícia, eu costumo dizer o seguinte, você pode dar uma notícia séria sem ser carrancudo. E eu acho que isso que é importante, você passar a informação com credibilidade, sem precisar fazer caras e bocas, sem precisar ser carrancudo. Então, o que as pessoas buscam hoje é companhia. O rádio foi muito disso, é muito disso ainda até hoje, né? E a televisão precisa pegar um pouco disso também. A pessoa diz que ela se sentir meio sozinha, o que ela faz? Ela vai lá e liga a TV e ali ela encontra informação, encontra uma notícia que seja, né, humana, que mostre gente, que é isso que é importante. Jason, fala um pouquinho mais sobre essa sua transição, né, do jornalismo esportivo para o jornalismo diário. Então, foi uma coisa meio natural, mas eu já vinha fazendo algumas reportagens para o Paraná TV, primeira edição. A gente percebia que precisava fazer alguma coisa diferente no jornal. Assim, aquela coisa do passagem, off, sonora, passagem, off, sonora, passagem, sabe? Então, eu comecei a buscar isso, eu vi que dava para fazer isso. Então, comecei a fazer isso. Comecei a pedir um pouco de licença para o esporte e comecei a invadir um pouco o Paraná TV. Já em 2010 foi muito legal, porque era ano da Copa do Mundo, e eu queria fazer uma homenagem para as mães, né? Eu digo, como que eu vou fazer uma homenagem para as mães? E o Globo Esporte, ele tinha um tempo menor, a gente tinha 8, 9 minutos de produção. Eu queria fazer uma matéria maior, assim, de homenagem mesmo para as mães, né? E aí, puxa vida, eu comecei a pensar e fui bolando e tal. E era ano de Copa do Mundo, e eu sabia que a mãe do Roberto Brates, que mora em Marechal Cândido Rondon, era muito legal e tal, uma pessoa assim super descolada, descontraída e tal. Pô, e ele ia apitar, bandeirar a Copa do Mundo e tal, né? Eu falei, pô, vou juntar essas duas coisas, vou meter minha mãe no meio, vou fazer um forfé aqui, e você não acredita que deu certo? Pô, a repercussão foi ótima. Comecei a reportagem lá em Curitiba, terminei aqui em Marechal Cândido Rondon, foi assim espetacular, a repercussão foi 10. Então aí comecei a mostrar algumas coisas diferentes, né? Mais conversado, sem textos, sabe? Como eu sou editor também, então a gente já tem uma ideia assim do que dá para você ir fazendo, assim, que depois você só vai colando essa sequência, vai dando esse plano sequência e vai montando essa reportagem, né? Então vai tirando os excessos, é claro. Uma reportagem dessa às vezes fica um pouco maior, mas bem produzida, bem editada, ela fica bacana. E foi essa repercussão que deu. Aí comecei a invadir o espaço do Paraná TV, né? Até que em 2011 eu fui cobrir férias de um colega, e aí eu já apresentava de vez em quando o Paraná TV quando havia assim necessidade. Mas em 2011 eu fui fazer férias e aí o pessoal, fica mais um mês, porque daí eu comecei a fazer o jornal. Falei assim, mas eu tô dia a dia no Globo Esporte, a gente brinca mais, conversa, eu me movimento, saía de trás da tapadeira e tal, aquele negócio todo. Eu falei assim, vou poder fazer isso no jornal?
Falaram assim, pode, né? Mas todo mundo com o pé atrás, né? Tal. Daí o que acontece? Quando você faz assim uma coisa diferente, às vezes você recebe um pouco de crítica. Daí você vai moderando, entendeu? Vai moderando, vai tentando achar o equilíbrio disso e tal, tudo mais. E foi indo. Aí eu fui ficando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E foi indo, aí o pessoal falou, sabe uma coisa? Fica aí. E aí fiquei. Né? E aí tá bacana, porque daí veio a Redação Móvel, né, que é outro projeto assim que a gente pode sair. Eu gosto muito de sair, encontrar pessoas, conversar, viver experiências novas. Então tudo isso está sendo assim muito bacana. Eu às vezes tenho saudade das narrações de futebol, a transmissão de futebol, porque o futebol ele te dá uma emoção muito grande. Você não espera, é aquela coisa do momento mesmo, né? Então isso é muito legal. Então eu sinto assim um pouco de falta disso. Já narrei França e Itália, amistoso internacional para o Sport TV. Às vezes eu olho assim e vejo assim, pô, dá vontade de voltar a fazer alguma coisa, né? Mas quem sabe, né? Eu não posso fazer também paralelamente amanhã ou depois, né? E o que você gosta de estar fazendo mais? Você gosta mais do jornalismo esportivo ou você gosta mais mesmo de estar na rua, de estar nesse jornalismo diário? Eu gosto de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu acho que você tem que curtir o momento, curtir mesmo, abraçar de corpo e alma. Gerson, e qual é a diferença de apresentar o Globo Esporte para apresentar o Paraná TV? Bom, no Globo Esporte a gente podia brincar um pouco mais, podia se soltar um pouco mais e você está sempre falando de esporte. Esporte sempre alto astral, para cima, tal, com exceção de alguma notícia ruim ou outra que pinta de vez em quando, né? Agora no Paraná TV eu busquei e busco, e isso é uma busca da gente do dia a dia, fazer um jornal conversado, conversar como eu estou conversando com você aqui agora. Se eu tivesse que dar uma notícia aqui agora do jornal, eu daria com esse mesmo tom. Gerson, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Muito mais sucesso na sua carreira. Valeu, Thaís. Obrigado a vocês, né, pessoal da FAG, os estudantes de jornalismo, de comunicação. Continuem sendo guerreiros, batalhadores, informando sempre com qualidade e sempre com bom humor. Eu acho que isso é fundamental na vida da gente, no dia a dia. Não se esqueçam. Sempre que puder, façam isso, humanizem o máximo que vocês puderem a notícia e nunca se esqueçam, né? Estamos falando de gente para gente. Obrigada. E é isso, esse foi mais um programa sobre a televisão. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau. Ô meu, para de mudar de canal aí. Senta aí. Senta aí.